Então, eu sou Edson Vasconcelos, né? Servo de Deus em primeiro lugar e esposo da Luciane, uma esposa maravilhosa que Deus me deu. E fruto da nossa união, nós temos 2 filhos também maravilhosos, bênçãos de Deus. O Henrique, que hoje tem 22 anos, o Vinícius, que tem 18, os 2 são bênção, trabalhadores já, buscando formação. Então, sou muito grato a Deus pela família que Ele me ajudou a construir, na verdade me concedeu como bênção que eu não merecia, mas o maior tesouro que a gente pode ter é a família, né? Grupo Fitax, que na verdade são 2 empresas, 2 ramos um pouco diferentes. Um é de embalagens, que eu chamo na minha embalagem fechamento de embalagens, e o outro é de produtos para marcenaria. Então, ao longo da minha carreira como empresário, eu acabei adquirindo a empresa de embalagens há 14 anos atrás, e a gente, graças a Deus, teve um crescimento bom. Depois disso, há uns 5 anos, a gente acabou adquirindo o outro ramo, que é de produtos para marcenaria, e Deus tem nos abençoado com boas pessoas para trabalhar e com um mercado que a gente tem conseguido desenvolver bem. Então a gente está aí já há esses 14 anos juntos. As empresas em si, a mais velha tem 25 anos já de mercado. E então Deus está nos abençoando, nos mantendo aí, fazendo a nossa parte para os nossos funcionários, para a sociedade e para a obra de Deus também. Bom, o C12 foi uma resposta de oração, vamos falar assim, porque como consultor, principalmente no mercado corporativo, era solitário levar a palavra de Deus, como é que é cuidar de negócios pensando em Deus da maneira que agrada a Deus. E a gente, então, eu sabia técnicas, sei técnicas de como fazer planejamento, fazer tudo, e não era costume incluir as coisas de Deus, os planos de Deus nesses meus planos para os meus clientes. A partir do momento que a gente tem o C12 nos dando materiais que nos ajudam a unir, porque tudo é criação de Deus e a gente às vezes esquece disso, né? Ele criou os negócios, Ele criou como é que faz empresas, como é que faz planejamento, inclusive planejamento sem Deus dá errado, né? Então, o C12 veio a trazer soluções técnicas, informações, materiais que eu consigo usar nas minhas consultorias, com bastante autoridade. Então, isso foi uma bênção, né? Além do convívio com pessoas que pensam igual a gente no mundo corporativo, né? Então, você vê o reino de Deus crescendo dentro das empresas no Brasil, como a gente está vendo hoje, é privilégio, como eu falei. O C12, com toda a riqueza do material dele, o convívio com os meus irmãos, me ensinou nas minhas empresas a demonstrar mais o cristão que eu sou, no sentido de ter ações que demonstrem isso, que cuide das pessoas mais, né? Então, nós temos uma lista, né, grande que a gente começou em 2008 com as 102 ações que eu posso implementar na minha empresa para levar o reino para as pessoas, para os clientes, para os fornecedores. Então isso abriu a minha cabeça para poder implementar ações para informar clientes, levar o evangelho até clientes, até os meus funcionários, promover pessoas a ir participar de retiros, e isso foi transformador, principalmente dos legendários aqui que nós temos no Brasil. Então foi bênção, a mudança é radical. Então, particularmente, eu entendo que Deus já decidiu e me mostrou o propósito que Ele tinha para a minha vida muito cedo. Então, eu já sempre fui, nas aulas básicas de primeiro grau, segundo grau, me destacando sempre em matemática. Então, eu ajudava meus amigos a entender as aulas e sempre fui, por Deus, um dom de matemática, de raciocínio lógico muito grande. Disso fez-me, muito cedo, com 14 anos, comecei a trabalhar no ramo de contabilidade, fazendo bastante contabilidade num escritório grande, numa empresa grande. Então,
as finanças, os números sempre foram a coisa que eu sempre enxerguei com bastante importância, dei a eles essa importância, por isso a minha carreira toda firmada nisso, né? Então, graças a Deus, eu tenho já aplicado desde o princípio orçamento, sistemas de controle, fluxo de caixa em tudo que eu fiz. Inclusive, na vida particular, sempre tive fluxo de caixa particular. Então, eu também ensinei meus filhos, desde pequenos, a controlarem o uso dos recursos. Então, eu sempre dava uma mesada para eles, abria uma conta, dava na conta deles essa mesada para eles poderem gerenciar a mesada e pagar seus colégios, aprenderem que nem tudo que você ganha você pode gastar, que você tem que guardar para pagar suas contas. E então essa é a minha maior experiência financeira. Então, nas empresas eu uso todas as métricas que tem disponíveis e sempre as respeito muito e cuido muito delas. Então, para mim, as métricas mais importantes, claro, com uma pessoa que gosta muito de controle de números, né? Eu gosto de todas. Mas sim, elencando, se fosse falar para os meus amigos as principais que eles deveriam usar, sem nenhuma dúvida para mim é cuidar primeiro da lucratividade que o teu negócio está te dando. Em qualquer tamanho, né? Você está vendendo qualquer coisa na esquina, você tem que apurar quanto você ganha, né? Para ver se aquilo vale o teu tempo, né? Então, a lucratividade, qual é o meu lucro mensal? Quantos % do que eu faturo eu tenho de lucro, né? Um número menor que esse, mas importante também, porque ele gera o lucro, é a margem bruta que você tem, né? Você compra um produto e vende por quanto sobra para você. Então, sem nenhuma dúvida, a margem bruta também é muito importante. Além da lucratividade, análise vertical e horizontal de todos os números, quer dizer, quanto representa os meus custos sobre o meu preço de venda, quanto representa a minha folha de pagamento sobre as minhas vendas, quanto representam todas as despesas fixas que eu tenho, como aluguel, água, luz, telefone, salários de pessoas que são fixas, sobre o meu faturamento, né? Tudo isso são números que são muito importantes para fazer a tua gestão. Tido lucro, eu tenho que olhar se eu recebo ele. Então, eu controlo a inadimplência, o fluxo de caixa, a velocidade que esse dinheiro entra. Então, esses, para mim, são cruciais de se controlar. A maioria das pessoas esquecem de cuidar da qualidade da venda, a qualidade de se eu recebo o que eu vendi, porque às vezes é melhor, eu falo, você ter o teu produto que você pagou por ele guardado na prateleira do que você vender para alguém que não vai te pagar, né? E não só a qualidade, se você vai receber ou não, como também o tempo, se o tempo que você vai receber essa venda que você dê um prazo muito maior do que você tem, se você tem fôlego financeiro para bancar vendas a prazo, a longo prazo, como muita gente às vezes faz e esquece de ver se consegue manter isso, vai buscar dinheiro no mercado financeiro e aí a margem que ele tinha, ele perde ali na taxa de juros. Eu entendo que todas as métricas têm muita importância para nós, né? E um CEO, ele tem que estar de olho em todas. Mas as principais para um CEO olhar, eu sempre começo pelo lucro, né? Pela margem, percentual de margem que você está tendo, o percentual do custo também, que é a resposta disso sobre o produto que você vende ou o serviço que você vende, né? E eu também gosto muito das análises horizontais e verticais, para você sempre ver o peso que tem uma despesa no teu faturamento, né? Então, eu entendo isso tudo que o CEO tem que ter um olhar. Mas ele pode delegar isso para a parte financeira, para o controller dele, para o gerente dele, né, para o diretor, cada um cuidar da sua parte. Não é uma parte dos outros gestores, eu acho importante também olhar o absenteísmo, como é que está, para ver a qualidade da equipe dele, endividamento total, então eu acho que um CEO tem que cuidar muito disso, o que ele está fazendo, ele olha o resultado que ele teve e o endividamento que ele está gerando ou não, se ele está gerando um resultado positivo para a empresa, para o negócio dele, então é uma responsabilidade dele. Mas tem índice de inadimplência, eu posso deixar para o meu financeiro cuidar disso e olhar lá mais periodicamente, né? Ticket médio de faturamento, eu posso deixar para ele ver o quanto custa cada venda. Então a gente costuma então ter sim os principais, mas eu gosto de falar que um CEO tem que ser o helicóptero. Fico aqui em cima,
mas tenho que descer periodicamente e olhar no detalhe de cada indicador desse. Eu realmente uso bastante métrica para controlar e acho que todo CEO é a grande tarefa dele, é olhar todas as métricas que ele tem na empresa dele, sempre periodicamente tendo um período de olhar e descer no específico com cada área envolvida. Ela significa o resumo do que é o propósito de Deus para nós. A gente inverte as equações que Deus deixou para nós. Deus deixou para nós a família como uma coisa principal que Ele nos deu, e a gente às vezes sai para buscar recursos para sustentar a nossa família e vira o foco lá para fora, para onde se saiu buscar recurso. E o nosso foco fica buscar recursos e a gente esquece da família. Nas empresas a gente faz isso também. A gente esquece que a empresa é de Deus e que foi Deus que nos colocou na nossa mão e é um privilégio cuidar dela. Então, o primeiro ponto, não chame as tuas tarefas como empresário, as dores, as dificuldades como problemas, porque é um privilégio que Deus nos deu. Eu duvido que algum empresário queira ser o funcionário e não ser o patrão. Então, eu entendo que nós temos que ter um zelo por tudo que Deus nos entregou, como naquela empresa, na nossa empresa, que são os talentos que Ele nos deu, e o nosso zelo é fazê-la dar lucro, para que esse é o objetivo. Do lucro eu ter como pagar bem para os meus funcionários, além do que é o salário. E, obviamente, aplicar o dinheiro que sobra aonde Deus mandar. Então essa é a nossa função, por isso que eu acho que essa frase ela resume qual é a missão de um empresário. É essa. Esse é o meu propósito. É isso que Deus nos deu. E Ele nos escolheu porque Ele entende, Ele sabe mais que todos, né, que nós somos capazes de fazer. Então, na dúvida, não deu certo, é Ele que a gente tem que recorrer. As pessoas têm sonhos de serem empresários e acharem que isso é suficiente, né? E eu entendo que, como eu falei, Deus tem um propósito para tudo que a gente faz, tudo é dele, Ele que criou tudo, as empresas. E Deus já me revelou, falou para mim sobre, Ele criou a contabilidade. A contabilidade é uma regra de que você não pode misturar nem pessoa jurídica com pessoa jurídica. Cada empresa tem sua contabilidade, cada projeto tem seu centro de custos. E muito menos um empresário misturar as finanças pessoais dele com as finanças da empresa. Esse é um erro que não se pode cometer e que todo mundo acaba cometendo. Então, o respeito às regras que Deus colocou na nossa vida. Você quer ser um empresário? Obedeça às regras de ser um empresário. Não misture os dinheiros. Para ser um empresário, contrate uma boa contabilidade, um bom contador para te ajudar a fazer um controle do que você não é capaz de fazer. Você tendo isso, você tendo essa capacidade de gestão financeira que vai te dar as métricas para você cuidar do seu negócio, é a coisa mais importante que a gente pode ter. Então, se a nossa missão, o nosso propósito é cumprir para Deus, é cuidar disso, não misturar nunca, ter uma contabilidade que diga a verdade para você. A maior dificuldade hoje no Brasil, dos nossos irmãos empresários, inclusive muitos cristãos, é respeitar os números que a contabilidade oferece de gestão. Eles às vezes tentam até reinventar a contabilidade. Eles querem criar planilhas que substituam a contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade fala coisas que às vezes eles não gostam de ouvir. Que o negócio não está bom, que eles estão agindo errado aqui nessa linha, naquela linha. Então, eles meio que não querem olhar para a contabilidade. E eu digo, essa é a grande mudança que nós temos que fazer como empresários cristãos. Primeiro, respeite as regras dos negócios. A contabilidade que foi criada por Deus, que tem regras específicas. Respeite o contador quando ele te orienta, olhe os números, não misture as contabilidades, as contas, né? Porque na contabilidade, se você pegar R$1 da empresa, tem que registrar que você pegou, você tem que ter um conta corrente. Então, todos esses controles, eles são a resposta do nosso sucesso, porque sim, muita gente acha que faturamento é ganho e gasta na pessoa física o ganho da empresa, que não é ganho, é só faturamento. E depois a conta vem para ser paga.